E aí, pessoal, beleza? Começando aqui o fechamento do mercado no mini índice do dia 27/7. Vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades. Se você está curtindo o conteúdo desse canal, deixe seu like, compartilha e não esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que for postado. Então vamos lá. O que o índice fez aqui? O índice tinha terminado o pregão anterior, como comentei no fechamento do dia anterior, um cenário de canal amplo de alta. E hoje ele já abre renovando essa máxima e deixando uma falha, fazendo aqui uma puxada, duas puxadas, três puxadas, formando aqui uma wedge. Uma wedge que aqui, pelo contexto, provavelmente poderia reverter e lateralizar esse preço, que foi o que aconteceu aqui. Ele lateraliza o preço quando testa essa mínima inflexível aqui. Foi o fechamento do dia anterior, que após fazer uma renovação de máxima aqui, o preço corrige profundo e abre renovando o máximo, deixando uma falha em três puxadas, wedge, padrão de reversão. Então, era provável que você pudesse esperar que o preço viesse testar essa mínima flexível, lateralizando o preço. Aqui, então, essas compras que apareceram aqui, né, acima da média, não seriam boas de se fazer também pela questão de o preço aqui, de hora que deixou uma L1, L2, o preço não estava pagando nem 1 para 1. A 1 para 1 estava dando aqui mais ou menos para renovação de massa. Mas pelo contexto, era mais provável que o preço reverteria ou lateralizaria pelo contexto de wedge aqui no topo. O preço, ele lateraliza aqui nessa marcação em vermelho que eu deixei e forma aqui um TTR dentro aqui, vem e rompe nessa barra, rompa descendo, deixando um bom gap e tem boas continuidades. Então aqui o preço ele já transiciona para um rompimento com continuidade aqui. Você pode considerar que ele está no rompimento. Quando faz a primeira correção, vira esse canal estreito, que tem mais impulsão, que eu deixei marcado em verde. Então aqui, o preço quando ele rompe já tem alvos claros para ir buscar. E aí, o preço está em tendência, você poderia ir buscar aqui a projeção dessa lateralidade que foi formada, 1 para 1 aqui embaixo. Se você vendesse a barra de rompimento, aqui, o stop aqui acima, o alvo aqui. Esse seria um excelente trade. Se o preço continuar demonstrando força e pressão a favor do movimento, você continua procurando trade a favor da tendência. Você só vai procurar um trade contra a tendência quando demonstrar que o preço demonstrou uma pressão contrária, rompendo uma tendência aqui, uma linha de tendência, ou demonstrando bastante fraqueza do lado a favor da tendência, com bastante barras sobrepostas. Então aqui tem que ter um contexto bom para você procurar pelo menos um scalp contra a tendência, que aconteceu aqui embaixo. Então antes disso, o preço deu aqui um bom trade que poderia ser a venda, essa venda aqui, desse rompimento, um stop aqui acima, o alvo poderia ser 1 para 1 dessa lateralidade, poderia buscar alvos mais macros, que se você olhando o contexto do diário e do 60, era mais provável que o preço corrigiria mais profundo, porque aqui no 60 minutos o preço estava no cenário de canal de impulsão, né? E aqui, quando ele faz uma correção profunda aqui, ele faz essa correção profunda aqui, uma pullback, duas na região da média, reseta aqui a contagem de pernas, eu explico num vídeo aí que tem no canal sobre reset de pernas, e falha de ir acima, deixando o sinal vendedor, era mais provável que o preço viesse aqui testar esse ponto de inflexão. Então aqui nos 60 minutos o cenário era mais favorável para os vendedores. E no diário também, porque no diário nós estávamos num cenário aqui de
no diário aqui nós tínhamos o cenário de, como comentei nos fechamentos anteriores, de uma possível correção profunda na região de 50%, que é essa região aqui que eu deixei marcado. Essa região aqui mesmo, deixa eu só conferir. Toda essa alta, região de 50% é essa aqui, que ele veio testar aqui. Então, pelo contexto macro, era mais provável que o preço fosse buscar alvos mais abaixo. Então, essa tendência tinha um objetivo claro, que seria esse ponto de inflexão aqui, que seria a correção profunda de todo esse movimento do diário. Deixei marcado. E você olhando pelos 5 minutos, pela forte pressão, você não procuraria entrar contra. Então aqui você teve vendas a favor da tendência, que seria após o rompimento, poderia vender aqui, na hora que ela deixou uma L1, aqui fez uma correção, você poderia vender aqui também, aqui outra correção, você poderia vender aqui. Quando ele deixa esse cenário de bandeira final, você teria que sair na barra 29 aqui, que ela fechou uma boa barra de compra após fazer uma bandeira final. E após uma bandeira final, aí nós teríamos um contexto interessante para pelo menos uma correção profunda, não uma reversão por causa da pressão. Aqui nós procuraríamos uma correção um pouco mais profunda na região da média móvel, que foi o que aconteceu, como eu explico aí nos vídeos que eu tenho no canal do YouTube. Então, aqui tinha os alvos claros, que seriam mensurado dessa lateralidade. Aqui, quando ele atingiu o terceiro, daí ele deu mais uma barra e formou a bandeira final, que fez uma correção mais profunda, e teria também o alvo aqui abaixo e o gap também aqui dos 60 minutos, que eu não deixei marcado. Deixa eu só marcar ele aqui. Esse gap era importante, um gap importante. Tem um gap mais abaixo aqui, que o preço pode vir buscar também, que é esse gap magnético aqui, do 60, que dá em confluência com esse gap aqui do diário. É um excelente alvo que pode ser que o preço vá buscar para depois tentar fazer uma perna de alta aqui. Então, teria esses alvos. Aqui, o preço formou a bandeira final em cima do gap dos 60 minutos. E se você vendeu qualquer uma dessas barras que eu comentei, você teria também um excelente alvo, que seria aqui esse gap magnético, desde que o risco de retorno fosse positivo. Aqui, quando já estava em cima do gap magnético de 60 minutos, você não procuraria vender, esperaria por mais informação e movimentação do preço. Aqui, no caso, ele formou um inside, rompeu para baixo e deixou uma barra de sinal. Aqui, por estar numa região de alvo macro, você poderia procurar um scalp contra a tendência. Você poderia comprar acima dessa barra, que deixou uma boa barra de sinal, ou acima da inside após testar 50% dessa outside aqui, demonstrando a desistência, e levar o alvo para aqui, a média móvel. Foi um excelente scalp, que fez uma correção e transicionou do ciclo de canal de impulsão, canal estreito, para um ciclo macro de canal amplo de baixa, quando renova essa mínima aqui. Então aqui ainda essa tendência teria ainda alvos factíveis abaixo, que teria um bom alvo, que seria os 50% do diário, e também os gaps magnéticos que eu deixei marcado aqui abaixo. São alvos muito relevantes. Então, após isso, após a bandeira final, o preço corrige profundo até a região da média, demonstra fraqueza, porque o preço sobe aqui fazendo barras sobrepostas, com bastante pavio para cima. Na hora que chega na média, deixa uma grande falha, tenta fazer mais uma perna, e daí aqui forma um topo duplo mais alto, com uma boa barra de sinal. Aqui seria uma boa venda a favor, aqui você acreditando que o preço iria transicionar para um canal amplo de baixa, já que a tendência estava forte. Aqui você poderia vender esse topo duplo mais alto com a primeira barra de sinal na média, ou poderia vender a segunda barra de sinal
na média também, que foi a barra 45, quando formou um topo duplo mais baixo, melhorando ainda mais a entrada. Você levaria o alvo desse trade, seria a renovação de mínimo, né? Que após uma forte tendência, o preço tende, quando o preço faz uma correção profunda, ele tende pelo menos ir testar o extremo da tendência que ele veio. Então, aqui ele atingiu esse alvo. Quando atinge esse alvo, o preço deixa um bom rompimento, rompendo esse pivô. Rompe esse pivô aqui e deixa uma boa barra de rompimento. Faz um reteste aqui, né, rompimento e correção, e deixa uma boa barra de sinal aqui, querendo acelerar o preço para vir buscar um alvo claro que tinha aqui abaixo, que seria a região de 50% do diário. Aqui ele deixa uma boa entrada. Você também poderia vender essa barra aqui com um stop logo acima, né? Porque o canal está acreditando na aceleração. Aqui o preço ele fez um topo duplo, uma bandeira em forma de topo duplo, e deixou mais uma entrada aqui. Você poderia vender também abaixo dessa barra. E aqui, se você deixou o seu stop acima dessa barra, aqui ele não teria sido acionado e formou um topo duplo com a mesma máxima, né? Que aqui uma bandeira em forma de topo duplo, e deixou mais um sinal, melhorando ainda mais sua entrada. Você poderia levar para um alvo aqui, dessa região de 50%, ou para o gap magnético que está um pouco mais abaixo aqui. Seria um excelente alvo, e teria o alvo também de toda essa lateralidade aqui, macro, que foi rompida, que é a mesma do pivô dos 60 minutos. Aqui teria o primeiro alvo, segundo alvo. O segundo alvo estava em confluência aqui com a região do diário, que é um excelente alvo também. Essa lateralidade aqui. Deixa eu marcar aqui. Essa lateralidade aqui para baixo. 1 para 1 dela, que é um excelente alvo, que estava em confluência também com a região de 50% do diário. Teria também aqui o alvo desse pivô aqui, que é um alvo mais recente, que você poderia projetar. Aqui teria aqui até o terceiro alvo aqui, ele veio buscar no final do pregão, que veio atingir aqui. Então, como tinha alvos aqui na região dos 50% do diário, então era factível você procurar entrada só a favor da tendência, porque ainda mais depois de acelerar esse canal amplo de baixa. Então, pode ser que a tendência agora venha buscar esse gap aqui, porque já atingiu o alvo e continua demonstrando pressão ainda de venda. Então, lembrando que sempre operar a favor da tendência. Se o preço atingir um alvo macro, espere por mais informações e movimentação do preço, para ficar mais claro. E se o preço fazer uma correção profunda, procure entrar a favor, lembrando que sempre em renovações de mínima, o preço tende a fazer correção profunda. Aqui no caso ele acelerou, então aqui foi uma coisa que aconteceu de baixa probabilidade, porque a aceleração de um canal amplo é um fato de menor probabilidade, mas o preço faz o que ele quer fazer, e você tem que agir de acordo com o que o preço está te mostrando. Então aqui, no caso, quando o preço ele rompe forte, deixando uma boa barra de rompimento, se você acompanha o canal, você já saberia identificar isso aqui, que ele rompeu, deixando um bom gap, e retestou, fez um rompimento e correção e deixou uma boa barra de sinal. Essa entrada aqui foi boa, e essa aqui só melhorou mais ainda a favor de uma aceleração desse canal amplo, deixando aqui uma bandeira em forma de topo duplo para levar o preço mais para baixo. E aqui esses foram os ciclos do dia e os melhores trades. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que for postado aqui no canal. É isso aí, até mais, pessoal. Valeu!